Boa noite. Boa noite. Está começando mais um Repórter TV. No programa de hoje vamos falar sobre a problemática da infraestrutura das cidades, as questões da saúde pública e as dificuldades encontradas no mercado de trabalho para os jovens. Fiquem conosco. Nas ruas de Porto Alegre sabe a situação calamitosa em que se encontram as ciclovias, causando inúmeros transtornos para ciclistas, carros e pedestres. Eu peguei a minha bike e fui conferir de perto essa situação. Andar de bicicleta pode ser uma tarefa desafiadora em Porto Alegre. Isso porque são inúmeros os obstáculos encontrados pelos ciclistas nos trajetos. Além da situação precária em que estão diversas ciclovias, com buracos e elevações, na disputa pelo espaço com os carros, a bicicleta sempre leva a pior. Em média, 32 ciclistas são internados por dia por sofrerem acidentes no Brasil. O motorista furou o sinal vermelho, estava aberto para mim, fechado para ele. Ele furou o sinal vermelho e acabou me levando. Eu não me machuquei, mas a minha bicicleta, por outro lado, ficou bem destruída. Tem partes da cidade que é quase impossível de andar, tem muito buraco no chão, tem muito lixo e aí fica perigoso. Então precisava ter mais ciclovia em certas partes da cidade mesmo, e nas partes que não tem ciclovia, o que mais precisa mesmo é o cuidado e respeito aos ciclistas por parte dos motoristas. O Plano Diretor Cicloviário Integrado foi aprovado em 2009 pelo então prefeito José Fogaça. A lei previa a construção de 495 quilômetros de ciclovias ao longo de Porto Alegre. No entanto, hoje há 48 quilômetros reservados às bikes na capital, menos de 10% do potencial, e a justificativa é a falta de recursos. Temos tido alguma mudança no comportamento das pessoas, maior respeito, até por quem não usa bicicleta, mas ainda temos muito o que fazer, né? Tanto nessa mudança cultural, no respeito e também na infraestrutura. Especialmente no centro, em certas partes do centro é bem complicado de disputar o espaço com os carros e motos, ou tem que ir pela calçada, dependendo do lugar, e isso nunca é legal, porque a calçada é o lugar do pedestre, né? E a gente também precisa do nosso lugar, porque se na rua não é o nosso lugar, nem na calçada, onde é que a gente vai andar? Outubro é um mês importante para as mulheres. É o mês de prevenção do câncer de mama. A repórter Eduarda Stefanon acompanhou o início das atividades da campanha do Outubro Rosa realizada pelo Hospital Fêmea de Porto Alegre. Um mar de flores rosa. Assim é vista a fachada do Hospital Fêmea de Porto Alegre durante todo o mês de outubro, mês de luta contra o câncer de mama. 60 mil flores de crochê rosa foram afixadas na fachada do prédio. O número representa a quantidade de casos estimados da doença para o ano de 2019. A iniciativa faz parte do projeto Bombardeio de Fios e visa chamar atenção para a doença. O projeto é inspirado na intervenção urbana de crochê conhecida como yarn bombing. No primeiro dia da campanha, uma oficina em parceria com a loja Ponto Urgs reuniu diversas mulheres para a confecção das peças. De acordo com as últimas estatísticas mundiais do Globocan 2018, foram estimados 2,100 milhões de casos novos de câncer e 627 mil óbitos pela doença. No Brasil, o câncer de mama representa 25% dos casos de câncer que afetam o sexo feminino. Região Sudeste e Sul são as que mais registram casos. Foram 20 óbitos a cada 100 mil mulheres no Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro no ano de 2016. Eu faço exame todo ano, tá? Porque eu tive um problema de câncer no meu esposo, ele faleceu, então eu procuro fazer também todos os exames periodicamente. Apesar de não haver causa única, alguns cuidados podem ser importantes na prevenção, como a prática de atividade física e alimentação saudável. Além disso, a mamografia a cada 2 anos para mulheres acima de 50 anos ajuda no diagnóstico e tratamento precoce. O que se fala sempre é ter uma vida saudável, né? Porque a amamentação, ela protege também, né? Não engordar, fazer exercícios, tudo isso protege todo tipo de câncer, né? Não só o câncer de mama, né? Não comer, não fumar, tudo isso assim é importante. E no Outubro Rosa a gente fala mais em câncer de mama, mas assim era importante que as mulheres se preocupassem com o autocuidado em todo tipo de câncer e todo tipo de doença. O
O aumento dos imóveis comerciais desocupados são reflexo dos altos preços desses prédios. Quem conta é a repórter Carolina Costa, que buscou entender quais as consequências desse acontecimento. Os anúncios de alugue-se em casas comerciais denunciam que esses prédios estão desocupados. Isso é reflexo de uma economia desaquecida, como explica o professor de Ciências Econômicas da URGS, Fabiano Domingues. O setor imobiliário, em geral, ele não é o setor econômico que puxa a economia. Tá? Ele vai a reboque dos setores mais dinâmicos da economia. Então, a gente pode entender o aumento da desocupação dos imóveis comerciais como sintoma de desaquecimento da economia. Né? Isso muito provavelmente porque diminuiu muito nos últimos anos o nível de investimento e a renda das famílias. Dos imóveis comerciais para alugar, as salas comerciais são as que mais tiveram variação nesses últimos anos, com um aumento de 117%, seguida de lojas, que variaram de 79%, e casas comerciais, com 7,9%. Um grande número de imóveis desocupados é sintoma, eventualmente, de um preço muito alto dos aluguéis, que faz com que a taxa de lucro e os salários não sejam suficientes para pagar esses espaços. Se você tem a sensação de estar vendo mais placas de alugues em Porto Alegre, não é à toa. Nos últimos 5 anos, aumentou em 96% o número de imóveis comerciais para alugar na capital. De acordo com dados da Secov, somando salas, casas e lojas comerciais, esse número passou de quase 3.400 para pouco mais de 6.500 desde 2014. No mesmo período, quase 29 mil empresas deixaram de operar em Porto Alegre. O trabalho exercido em casa, o home office e os escritórios que são compartilhados podem ter um impacto nessa mudança. E a ideia do coworking era mesmo para diminuir os custos da empresa, né? Então a gente não organizou um coworking para viver de coworking, mas sim para diminuir o custo fixo da empresa, que para a empresa que está começando é bem complicado o custo fixo, né? Então a forma que na época a gente entendeu de viabilizar isso era dividir os custos com outras empresas, só que o coworking ele não é usado como a renda principal do nosso negócio, né? Então ele é um extra para a empresa. Que o desemprego está em alta, todos sabemos. Para entender esse fenômeno, conversei com jovens para saber o que estão pensando e fazendo para fugir desse grande problema. Cerca de 1/4 dos desempregados, que representam 3,35 milhões de indivíduos, estão em busca de emprego há 2 anos ou mais. Além disso, a pequena recuperação que vem ocorrendo se deve basicamente ao trabalho informal, sem registro em carteira, com remunerações menores e sem direitos, como férias, 13º e fundo de garantia. Atualmente eu sou freelancer de designer gráfico e trabalho como numa loja, no comércio. O desemprego no Brasil está em alta nos últimos anos. São cerca de 13 milhões de desempregados por todo o país. Os jovens são os mais atingidos pelo desemprego. O índice entre jovens de 18 e 24 anos mais que dobrou no último semestre deste ano, 25,8%, mais do que a média nacional do país. As empresas, de maneira geral, não estão fazendo contratações e muitas delas, em razão da queda da demanda, têm sido obrigadas a demitir e os funcionários mais recentes, muitos deles jovens, são os primeiros a serem atingidos. Mas há outro fator que merece atenção. Trata-se do despreparo e a falta de qualificação dos jovens que concluem o ensino médio, ou até mesmo superior, que não os habilita a preencher as vagas abertas no mercado de trabalho. São muitos estudantes se formando para poucas vagas no mercado de trabalho, então isso exige que tu tenha cada vez mais capacitações, cada vez mais a capacidade de alternar entre áreas da comunicação diferentes, cada vez mais especializações diversificadas. Então eu vejo que é um mercado muito difícil de tu se inserir. São muitas pessoas para poucas vagas e a capacitação exigida é cada vez maior. Você vai ver no próximo bloco. Nossa equipe foi conhecer a ONG Misturaí, que realiza projetos sociais no bairro Vila Ipiranga. Também as atividades culturais que estão acontecendo na cidade. Fiquem ligados. A ONG na Vila Planetário junta pessoas de classe média e baixa para desenvolver projetos de inclusão. Quem conta é o repórter Matheus Riscala. A Misturaí nasceu há 2 anos com o objetivo de combater a desigualdade social. Com a atuação na Vila Planetário, fizeram daqui a sua sede. Por meio de projetos e oficinas, lutam por uma sociedade mais igualitária. O nome Misturaí é uma combinação de um verbo da língua portuguesa, o verbo misturar, com a palavra i, que significa rio em tupi-guarani. Essa curiosa combinação aparece também nos nomes dos projetos, entre eles o Batucaí, que consiste no aprendizado de percussão, o Costuraí, que ensina a costura, e o Grafitaí,
focado no grafite. Essa mistura semântica representa também uma das principais intenções do grupo, que é a de misturar de forma construtiva pessoas de diferentes classes, principalmente a média com a baixa. Gabriel Goldmeier, um dos idealizadores do grupo, nos conta um pouco da história da organização. A gente chama de fase 1 da Mistura I o que a gente fez no primeiro ano, que foi basicamente organizar eventos nessas diferentes comunidades. Então, eventos de basicamente festas. Então, a gente participou, a gente ajudou a organizar festa junina, Natal. A gente trouxe para cá a Virada Sustentável, trouxe para cá o Ronk, que é um festival de fanfarras muito legal aqui de Porto Alegre. E através desses eventos a gente conseguiu construir um relacionamento da classe média com a comunidade, com um relacionamento que começou através da alegria e depois ele começou a se solidificar através de projetos mais permanentes. Essa é a fase 2 da Mistura I. Ele também fala das dificuldades de fazer a aproximação entre realidades diferentes e das expectativas futuras. Qualquer tipo de aproximação de mundos, ela requer muita energia, ela demanda muito trabalho, porque de início são mundos que não estão acostumados a conviver, mas são mundos que acabam tendo muita curiosidade um pelo outro, e quando há a possibilidade se aproximam. O que a gente quer mesmo é tornar sólidos esses projetos permanentes, e para isso a gente está lançando uma campanha de sócios. Então a ideia é a gente sobreviver através, pelo menos no primeiro ano, através de um crowdfunding, né, que as pessoas colaboram mensalmente. A ideia é ter muita gente colaborando com um pouquinho por mês, e através dessa colaboração a gente se manter para depois ir atrás de editais, daí entrar em projetos específicos dentro dessas diferentes características que a Mistura I se propõe enfim, projetos que a Mistura I se propõe a executar, né? Além da Vila Planetário, a Mistura I atua também no Morro da Cruz e na Bom Jesus. Quando o assunto é fotografia, sempre tem aqueles que se destacam. A repórter Mariana Guazelli teve a chance de visitar a exposição do concurso Cioma Breitman de fotografia realizado pela Câmara Municipal de Porto Alegre a cada 2 anos. No dia 6 de setembro, foi realizada a cerimônia de premiação e abertura da exposição do 16º concurso Cioma Breitman de fotografia. O evento foi criado em 1996 com a intenção de homenagear o fotógrafo ucraniano Cioma Breitman, que viveu boa parte de sua vida em Porto Alegre. Com o tema Os Caminhos de Porto Alegre, o evento, promovido pelo Legislativo Municipal, divulgou sua lista de selecionados ainda no mês de julho. O concurso este ano contou com a participação de 50 fotógrafos, dos quais inscreveram 138 obras. Destas, apenas 46 foram selecionadas. Preserva uma técnica de fotografia que tende a se extinguir com o advento da fotografia digital, que é a fotografia tradicional, a fotografia em película. A premiação foi dividida nas categorias foto convencional e foto digital, cujas obras foram avaliadas conforme critérios de qualidade técnica, fidelidade ao tema, criatividade e originalidade. Cada ano o curso propõe um tema para os fotógrafos. Isso foi uma forma de amadurecer o concurso, criar uma coleção com identidade própria, e os jurados seguem esses critérios para selecionar. Esse concurso valoriza os fotógrafos mais antigos da cidade, preserva uma tradição que hoje está caminhando-se para a sua extinção, e é principalmente uma técnica fotografia preto e branco que a gente está tentando manter como uma fotografia de base do estilo. A Mostra de Cinemas Africanos está de volta em Porto Alegre. O público poderá conferir uma cuidadosa seleção de filmes africanos. Quem esteve lá e mostra para a gente é a repórter Edna Machado. Uma seleção de filmes africanos e afrodiaspóricos compõe a Mostra de Cinemas Africanos, que começou terça e encerra domingo, dia 20, na Cinemateca Capitólio, no centro da capital. O objetivo do evento é mostrar a explosão de riqueza, criatividade e diversidade na última década de uma cinematografia com um pouco mais de meio século de vida. A mostra reúne 15 títulos de 12 países, com atenção especial à produção contemporânea. A maioria dos filmes é inédita no Brasil. Chance rara de assistir a importantes produções que circularam em grandes festivais e talvez nunca cheguem ao circuito comercial do país. Ao total, são 13 longas e 2 curtas de ficção e documentários projetados na Cinemateca. A Mostra de Cinemas Africanos ela surgiu em 2018, ela é bem novinha. Ela surgiu em Salvador, que é de onde eu sou, né? Eu sou de lá. E foi uma ideia minha e da Beatriz Leal, que é a outra curadora, que é espanhola. E a gente estuda, a gente pesquisa os cinemas africanos, já é uma coisa minha e dela, assim. E ela é curadora de muitos festivais internacionais, então ela acabou me colocando nessa vida, né?
O filme de abertura Caçala, autofinanciado, escrito, produzido, dirigido e filmado pela estreante Emedósio, conta com a alucinante história urbana de amizade e cumplicidade entre 4 jovens, apresentando um retrato fiel e cheio de humor da vida na cidade de Lagos. A seleção, que já passou por Salvador, Aracaju e São Paulo, acontece pela segunda vez em Porto Alegre, com a curadoria de Ana Camila Esteves e Beatriz Leal. Em dezembro do ano passado, aqui na Cinemateca Capitólio, e eu fiquei muito feliz e muito impressionada com o público. Achei um público muito qualificado, muito curioso, muito interessado. E é isso que a gente quer, né? Na verdade, acho que o público cinéfilo, ele me interessa bastante, mas o público, em geral, me interessa muito mais. Então, assim, veio muita gente, a sala ficou lotada diversas vezes, e aí eu fiquei muito feliz, porque é justamente isso que a gente espera quando a gente faz um projeto desse, né? Com o aumento de adoções de pets na capital gaúcha, a ONG Patas Dadas tem contribuído para o resgate e cuidado de dúzias de animais na cidade. O repórter Jorge Carrasco explica como surgiu essa ONG e qual tem sido a sua importância para o cuidado do animal gaúcho. A ONG Patas Dadas resgata animais há 10 anos. O que começou como um pequeno projeto de estudantes da URGS já se consolidou como uma das maiores associações de proteção animal na região. Em 2009, teve muitos casos aqui na nossa região de envenenamento de animais. Aí um grupo de pessoas se reuniu, juntou esses animais, colocou eles num local que não era o apropriado e tratou deles. Aí, se não me engano, foi em 2015 ou 2016 que o Patas se tornou oficialmente uma ONG. A gente conseguiu um espaço mais adequado para os animais, construíram um canil para eles. E daí a gente se mantém assim até hoje, através de doações, tudo. Segundo Nicole, os bichos são resgatados na rua, na região da atuação do projeto, e passam por uma triagem. Aqueles que precisam recebem os devidos cuidados e somente depois de recuperados são anunciados para a adoção nas redes sociais do projeto. Cada cão ganha um perfil próprio no Instagram. A gente dá prioridade para os que estão em estado mais crítico. A gente daí recolhe eles, traz para cá, ou dependendo do caso vai direto para o veterinário, que a gente tem algumas clínicas parceiras. E a gente leva eles para lá quando eles têm alta. Normalmente eles vão para uma casa de passagem paga, porque em alguns casos o canil não é apropriado para eles ficarem, por causa que eles precisam de uma atenção mais especial. E quando eles vêm direto para o canil, a gente costuma trazer algum veterinário aqui para dar uma olhada, daí a gente vai tratando eles. A associação conta um canil com aproximadamente 50 vaias que fica na zona leste da capital. O endereço não é divulgado para evitar que pessoas deixem cães e gatos em frente do local, mas quem deseja conhecer o trabalho de perto pode agendar uma visita. Que animais fofinhos, não? Realmente são. Se você ficou com vontade de adotar um cãozinho ou saber mais informações de como ajudar, acesse www.patasdadas.com.br. Essa foi mais uma edição de Repórter TV. Muito obrigada pela sua audiência e boa noite. Boa noite e até a próxima.